Eu convido você a estar orando. Se você desejar e puder, fique de joelho. Nós vamos estar orando nesse momento, clamando ao nosso Deus. Vamos estar orando, clamando, pedindo que Deus esteja realmente conosco nesse momento, abençoando, pedindo para que Deus esteja falando aos nossos corações nesta manhã, através da sua palavra. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração, revele a vontade dele para você. Oremos. Pai querido, Deus de amor, mais uma vez nós entramos na tua santíssima presença, Senhor. Sonda os nossos corações. Todos nós temos desejos, e a tua palavra diz que o desejo vem do coração do homem, mas a resposta vem de ti. A resposta, Senhor, vem de ti, pois a tua vontade é a única que é boa, perfeita e agradável. Então revela neste dia a tua vontade para nós. Visita cada um, cada coração, e principalmente aquelas famílias que estão enlutadas, da irmã Selma, da irmã Elizabeth. Que o teu Espírito Santo esteja confortando a todos os familiares nesse momento, ó Pai. Visita, Senhor, a todos que participam deste culto, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos na leitura anual esse ano, de uma forma um pouquinho diferente, da forma cronológica, né? Isso é a ordem em que foram escritos, né? Ou pelo menos a gente entende que foram escritos os livros da Bíblia. E nós vamos estar vendo nesta manhã o livro de Jó, capítulo 1. Estamos neste livro, né? Passamos por esse livro, melhor dizendo. Jó, capítulo de número 1. Está antes de Salmo, né? Você abre a sua Bíblia aí bem no meio, aí, praticamente no meio da Bíblia, aí abre, vai aparecer o livro de Salmo, você volta, e aí nós temos Jó. Jó capítulo 1, versículo de número 1. Esse texto, ele fala das características de um servo de Deus. Esse texto, ele fala de quais são as qualidades daquela pessoa que realmente serve a Deus de coração. E Jó, ele era esta pessoa. Mas isso não quer dizer que por termos essas características não iremos passar por problemas. Mas é importante nós destacarmos as características de um servo de Deus. Quais são as características de um servo verdadeiro de Deus? Jó, capítulo 1, versículo de número 1, nos diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Amém. Jó, capítulo 1, versículo 1. Esse livro, ele começa com uma apresentação bem impactante do seu personagem principal. Um homem que ele chama de íntegro, reto e temente a Deus. Nós aqui encontramos um modelo que nós precisamos seguir, que não é fácil de seguir, cujas qualidades nos inspiram nesta manhã e nos desafiam a buscarmos uma vida de maior fidelidade e devoção. Essa mensagem, ela visa explorar essas 4 características marcantes na vida desse servo de Deus, extraindo lições práticas para a nossa jornada espiritual, pois todos nós estamos numa caminhada. O que vai acontecer amanhã, só Deus sabe. Quando o livro começa, ninguém imagina que Jó iria passar por tudo que ele passou, mesmo tendo todas essas características. Bom, primeira característica, primeira qualidade do servo de Deus, ele diz que este homem era íntegro. Então a primeira qualidade é a integridade. O que significa integridade? O que significa ser uma pessoa íntegra? Significa ser uma pessoa completa, inteira, sem manchas. O homem íntegro é aquele que vive de acordo com princípios e valores, tanto em público como em particular. A integridade, ela se manifesta
na consistência em o que cremos. O que é que nós cremos? Nós não estamos falando aqui apenas de uma integridade social, mas nós estamos falando aqui de uma integridade espiritual. Será que somos íntegros realmente de forma espiritual? Entendendo que integridade aqui não quer dizer perfeição. Não é isso. Mas nós temos que viver tanto aquilo que dizemos e o que fazemos. Nessa vida íntegra, não há hipocrisia ou uma duplicidade. Isso não existe em um homem íntegro. Muitas pessoas, infelizmente, vivem uma vida dupla. A integridade está intimamente ligada à honestidade. O homem íntegro, ele é honesto em seus negócios, em seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. O homem íntegro, não existe partes, divisões, não existe uma parte econômica, uma parte espiritual, uma parte material, não. É íntegro, ele é inteiro. Isto é, ele é a mesma pessoa, tanto na sua frente como por trás. Ele é a mesma pessoa, tanto na igreja como fora da igreja. Tanto no lar como fora do lar, ele é a mesma pessoa. Então, nós somos desafiados a buscarmos uma vida por inteira, uma vida íntegra. Você quer realmente conhecer quem é uma pessoa? More com esta pessoa. Ou como diz o ditado dos antigos, você quer descobrir se a pessoa é seu amigo? Sente com ele e coma 1 quilo de sal. Você descobrirá quem é essa pessoa. A verdadeira integridade é descoberta no lar, aonde nós vivemos, aonde nós temos esta comunhão. Por isso precisamos começar a buscar a nossa vida de integridade lá no nosso lar, a nossa casa. A vida de integridade nos nossos relacionamentos com os amigos, com os colegas de trabalho, na escola. Precisamos começar primeiro a ser honesto consigo mesmo, para depois sermos honestos com os outros. Mas essa vida de integridade aqui, ela só pode ser vivida com os princípios bíblicos. Pois o único que foi sem pecado foi Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele é o quê? O nosso exemplo. Por isso nós buscamos a Cristo Jesus, ou devemos buscar por inteiro. Devemos olhar para a palavra de Deus, para entender o que é ter uma vida íntegra. E nós temos vários exemplos. Eu separei um grande exemplo de Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas os seus inimigos, aqueles que não gostavam de Daniel, é interessante que ele era tão íntegro, que diz a palavra de Deus no livro de Daniel, que eles procuraram algum defeito, alguma coisa contra Daniel, e não encontraram, porque ele era íntegro. E aí eles chegaram à conclusão que a única maneira de prejudicar a Daniel era atacar a sua fé. Era atacar a sua fé. E aí eles levaram o rei a criar uma lei em que ninguém poderia, durante um determinado tempo, levantar nenhuma prece, nenhuma oração a nenhum outro Deus, a não ser ao próprio imperador, ao próprio rei. E Daniel, o que Daniel fazia? Diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia da janela do seu quarto. E todos viam as suas orações. Alguém poderia pensar, não seria mais fácil Daniel fechar a janela do seu quarto e orar em secreto? Ele poderia ter fechado a janela do seu quarto, afinal de contas, não é da conta de ninguém o que você faz em particular no seu quarto, mas era da conta de Deus. E ele, por causa da sua integridade, por causa da sua fé, ele foi jogado na cova dos leões, justamente porque ele foi íntegro. E eu acredito que o que mais tem sido atacado, e o que mais será atacado no final dos tempos, é a fé daqueles que dizem que servem
ao Senhor. É a nossa fé. O que será desafiado é aquilo que nós cremos. Não apenas aquilo que nós cremos em quatro paredes, mas aquilo que nós cremos no dia a dia. A nossa fé está sendo provada todos os dias, todos os momentos, quem nós somos, o que nós vivemos. Então, integridade não é apenas aquilo que os outros podem ver, mas ser íntegro também é quando nós estamos no lugar que só Deus pode ver e pode observar. Então você pergunte, qual seria o problema de comer aquela comida? Humanamente falando, não teria problema nenhum, a não ser uma indigestão que ele poderia ter, não é verdade? O mal-estar estomacal. Mas a questão não estava nisso. A questão estava no espiritual. Por isso nós temos que entender, antes de trazer qualquer coisa para a casa de Deus, temos que entender que mal isso vai trazer. Talvez não traga nenhum mal físico, nenhum mal material, mas o grande mal é o espiritual. É isso que Daniel entendeu com a sua retidão. Então a retidão se manifesta na obediência aos mandamentos de Deus. Um homem reto se esforça para conhecer a vontade de Deus e para cumpri-la em sua vida. Um homem reto, antes de exigir que o outro cumpra, ele primeiro pratica. A retidão implica em imparcialidade. O homem reto trata a todos com justiça, sem favoritismo ou discriminação. Assim como Daniel viveu, assim como Jó viveu, nós precisamos buscar sermos retos em nossas decisões. O Senhor Jesus Cristo disse que a nossa justiça teria que exceder a justiça dos fariseus. Jesus Cristo não criticou os fariseus porque eles não eram justos. Mas ele criticou os fariseus porque eles faziam por obrigação, porque eles faziam apenas o que estava escrito na lei. Por isso, Jesus, ele disse que nós temos que exceder, isto é, ir além da lei humana. Ou para você entender melhor, Jesus Cristo quis dizer que o cristão não tem que ficar brigando apenas pelos seus direitos. Mas ele precisa aprender a abrir mão dos seus direitos. Ele precisa aprender a confiar em Deus, abrindo mão dos seus direitos. Então nós vamos obedecer aos mandamentos de Deus, tratar a todos com justiça. E Deus, Ele trabalha em nossos corações, em nossas vidas. Nós temos outro exemplo no Novo Testamento de Cornélio, que era um centurião romano, um soldado que era responsável por outros 100 soldados. E diz o texto lá de Atos capítulo 10, versículo 2, nos diz que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O homem reto, ele é exemplo tanto no particular como no público. Ele era exemplo dentro da sua casa e ele era exemplo diante do povo. Uma terceira característica do servo de Deus é o temor a Deus. Diz o texto bíblico que Jó, ele era temente a Deus. Mas esse temor a Deus não é medo, mas um profundo respeito, uma reverência, uma admiração a Deus. É o reconhecimento da sua santidade, do seu poder e da sua soberania. Outra coisa que a igreja moderna tem perdido é a questão da santidade de Deus. Quem é Deus? Nós achamos que Deus, como foi intitulada por uma pessoa no passado, é o cara lá de cima. Nós achamos que Deus é o meu coleguinha. Nós perdemos o entendimento da santidade de Deus. E só vamos entender a santidade de Deus se você entender quem é Deus para você. Ele não é o cara lá de cima. Ele não é o seu
amigo, mas Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso do universo. E nós temos que reconhecer a sua santidade, o seu poder e a sua soberania em nossas vidas. E nós vamos aprender que Jó entendia isso. O temor de Deus nos leva a sermos humildes. O temor de Deus nos leva a reconhecermos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus e nos submetermos à sua vontade. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que se exaltar diante de Deus será humilhado. Todo aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado. O temor a Deus nos motiva a obedecer aos seus mandamentos por amor e gratidão. Não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Não por medo ou por punição, mas por amor e gratidão àquilo que Ele já tem feito. Por isso, precisamos aprender a cultivar o temor a Deus em oração. Precisamos aprender a reconhecer a santidade de Deus. E como é que nós reconhecemos a santidade de Deus? Nós reconhecemos a santidade de Deus através da leitura da palavra de Deus. Mas estamos numa geração de analfabetos bíblicos, de pessoas que não conhecem mais a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você conhecerá Deus. Pois a palavra de Deus é a revelação que Ele deixou para cada um de nós. Uma revelação particular, individual, que eu não posso transferir para outros. Então vamos cultivar isso. Vamos nos submeter à vontade de Deus. Nós temos um grande exemplo de Abraão. Abraão é esse exemplo de temor a Deus. O que você diria se Deus pedisse para você a coisa mais importante da sua vida? O que é mais importante na sua vida? Deus tinha dado um filho a Abraão já na sua velhice. E depois Deus chegou para Abraão e disse: olha, você está disposto a sacrificar o seu filho? O que é mais importante na sua vida? É aí que está o grande problema de nós sermos temente a Deus. Só pode ser temente a Deus por completo aquele que tem a Deus como a coisa mais importante na sua vida. Mais importante não são os presentes que Deus lhe deu. Muitas vezes nós valorizamos Deus apenas pelos presentes que Ele tem nos dado. Mas nós temos que valorizar quem Ele é. E Abraão aceitou esse desafio de devolver a Deus aquilo que Deus havia confiado a ele, que era o seu próprio filho. Nós pecamos em sermos tementes a Deus porque não temos coragem de dedicar aquilo que nós entendemos como sendo a coisa mais importante para Deus. Por isso Jesus Cristo nos fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, no Novo Testamento, ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas eu vos acrescentarei. Em outras palavras, traduzindo numa linguagem de hoje, está dizendo o seguinte: cuide das minhas coisas em primeiro lugar, que eu vou cuidar das suas coisas. Cuide do que é meu, busque o que é meu, e eu vou cuidar de todas as suas necessidades. Mas outras vezes nós esquecemos que o temor de Deus é sempre colocar a Deus em primeiro lugar. E finalmente, a quarta e última característica que nós temos aqui do servo de Deus é aquele que se desvia do mal. Diz o texto bíblico que ele se desviava do mal. Se desviar do mal significa evitar pecar, resistir à tentação, afastar-se de tudo o que desagrada a Deus. Mas desviar-se do mal requer estar vigilante constantemente, estar atento às tentações que nos cercam, resistir a elas com a ajuda do Espírito Santo. Desviar-se do mal é um passo essencial à santidade. Não podemos nos aproximar de Deus se estivermos apegados às coisas materiais, apegados ao pecado. Para sermos santos, precisamos aprender a nos desviarmos do mal. E desviar do mal, muitas vezes, será
necessário mudar o ambiente em que nós andamos, que nós frequentamos. Mudar o relacionamento com as pessoas que nós temos para colocar Deus em primeiro lugar. Como os exemplos que nós citamos aqui. Exemplo de Daniel, que abriu mão da própria vida, abriu mão do seu relacionamento social para seguir a Deus. Como Abraão, que abriu mão do próprio filho para seguir a Deus. Como Cornélio, homem pagão, cidadão romano, que era uma das maiores honras, soldado responsável por um batalhão de 100 homens, mas diz que ele fazia as suas preces a Deus e ajudava aos pobres e necessitados. Como soldado, como cidadão romano, ele poderia até achar que estava acima do bem e do mal. Mas mesmo assim, ele decidiu desviar-se do mal. Precisamos ter esse entendimento nesta manhã. Precisamos fazer realmente um propósito com Deus, de nos afastarmos de tudo e de todos que não nos abençoam. Tudo e todos que nos afastam do nosso relacionamento com Deus. Vamos ter esse entendimento. Isso não quer dizer que não teremos problemas, não teremos dificuldades, porque se olharmos a vida de Jó apenas no capítulo 1, no iniciozinho dele, vamos dizer que eram as 1000 maravilhas. Mas vamos entender que essa não foi a realidade. Mas vamos descobrir que Deus esteve com Jó. Não é porque passamos por problemas ou por dificuldades que Deus não está conosco. Nós podemos entender, quando termina o livro de Jó, que ele mesmo dá uma resposta para os seus problemas, em que ele diz: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço por um relacionamento pessoal. Muitas pessoas têm tido essa tratativa com Deus. Conhecem Ele apenas de ouvir falar, isto é, do testemunho dos outros, da mensagem dos outros. Mas nunca tiveram um encontro pessoal com Ele. Para entender que a vida cristã não é apenas um mar de rosas, pois até as rosas têm espinhos. E muitas vezes eles nos furam e nos machucam. Mas isso não quer dizer que os espinhos das rosas tiram a beleza das rosas. Isso não quer dizer que os espinhos da vida, as lutas da vida, os espinhos da caminhada cristã vão tirar a beleza do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Muito pelo contrário. Esses mesmos espinhos, todos esses homens que eu citei passaram. E Cristo Jesus passou por mim e por você na cruz do Calvário. Pois Ele é o único íntegro, completo, que morreu na cruz do Calvário para que eu e você nos tornássemos justos. Porque justo na Bíblia não é sem pecado, mas justo na Bíblia é aquele que foi justificado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso nós temos que parar e pensar que fé nós estamos vivendo, estamos praticando. Que tipo de vida nós estamos vivendo, estamos praticando. Por isso eu convido você mais uma vez a orar, a baixar a sua cabeça mais uma vez. Se você desejar ficar de joelho, fique e coloque isso no altar de Deus, a sua vida no altar de Deus, independente dos seus problemas, das suas lutas. Essas são as características que você é convidado, é desafiado nesta manhã a aceitar diante de Deus. São características difíceis de serem vividas, não impossíveis, difíceis, mas podem ser vividas com Cristo Jesus. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, mas vale a pena seguir a Cristo Jesus.